Bom, vamos lá, pessoal. Hoje o tema da nossa live é o novo processo de importação e o portal único de comércio exterior. Os nossos convidados. Vamos lá, peraí. Deixa eu autorizar mais uma pessoa que está entrando aqui. Alexandre Zambrano, gerente do Programa Portal Único de Comércio Exterior e auditor fiscal da Receita Federal. E o Tiago Martins, coordenador geral de projetos estratégicos da CSEX e gerente do Portal Único Siscomex. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, eu falei com vocês aqui no privado, a presença, a disponibilidade, tá? Por estar participando com a gente dessa live, um assunto tão importante, e ministrar um pouquinho aí do conhecimento de vocês. Bom, a gente vai falar sobre o Portal Único de Comércio Exterior. Todo mundo sabe, é uma iniciativa do governo federal que vista reduzir a burocracia, o tempo e os custos nos processos de exportações e importação, tá? Ele foi lançado em 2014, com o objetivo de atender com maior eficiência as demandas do comércio exterior brasileiro. Então, sem muitas delongas, como a gente está com um tempo aqui do Alexandre limitado, vou passar a palavra para ele. Alexandre, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado, por favor. Boa noite a todos. Eu aqui agradeço, Tayana, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui para conversar, para debater sobre essa modernização do comércio exterior que o Estado brasileiro vem promovendo nesses últimos anos, especialmente através das iniciativas do Programa Portal Único de Comércio Exterior, que é, sim, a principal iniciativa de modernização e desburocratização do comércio exterior brasileiro. Estamos falando de um projeto estratégico do Ministério da Economia e que é acompanhado diretamente pela Presidência da República, porque compõe a carteira de projetos prioritários e o que é fundamental, né, para que a gente possa ter o respaldo, envolve diversos ministérios, é um grande desafio o redesenho dos processos de importação, de exportação, de trânsito de mercadorias, com a integração aí de mais de 20 órgãos públicos, 27 fazendas estaduais, além de todos os intervenientes privados. Então, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade para a gente poder pautar esse tema nesse momento tão crucial, né, em que a gente está alcançando o grau de maturidade que se pretendia para o novo processo de importação, que vai permitir que a gente possa, de fato, agora migrar as operações de importação brasileira para o Portal Único, a exemplo do que fizemos com as exportações em 2018. O meu nome é Alexandre Zambrano, eu estou como gerente do Programa Portal Único de Comércio Exterior desde 2018, mas eu já me envolvia desde 2016, fiz parte da equipe do projeto da modelagem e redesenho do novo processo de importação. E eu me lembro bem do quanto da importância que se teve em envolver desde o início todos os intervenientes públicos e privados para as críticas e identificação de gargalos, especialmente das oportunidades de melhoria. Eu não estou conseguindo passar o slide. Tá, consegui agora, finalmente. Nós estamos visualizando, tá ok, Alexandre. Agora está passando, né? Não estava conseguindo aqui, eu já estava avançando até um pouquinho na apresentação. Mas eu acredito que todos vocês já estejam bastante acostumados com a parte introdutória do Programa Portal Único, os princípios que a gente vem adotando, essa mudança de cultura baseada nas melhores práticas internacionais. Então, para quem tiver interesse em conhecer, rever, ampliar o seu conhecimento a respeito desse programa, pode clicar aqui no QR Code, que vai ser direcionado lá à página do portal, onde vai encontrar muitas informações interessantes. Mas eu acho interessante a gente visualizar aqui, relembrar um pouquinho do histórico das entregas do programa. De fato, a gente vem adotando desde o princípio esse formato de entregas progressivas, incrementais, buscando trazer valor já no curto prazo com essas pequenas entregas, para que no final a gente tenha, de fato, concluído essa grande transformação do comércio exterior brasileiro. Então, em 2014, nós iniciamos o programa.
Convido a todos a darem uma olhada lá no artigo 9º do decreto 660 do SICOMEX, onde lá no 9º foi instituído o programa Portal Único de Comércio Exterior, com diversas diretrizes, princípios, especialmente relacionados à integração dos órgãos, compartilhamento da base de dados, para alcançar os objetivos desse programa, né, de eficiência, de simplificação, do cumprimento das obrigações, de eliminação de redundâncias, enfim. Em 2015, nós tivemos uma importante entrega do programa, que foi a anexação digital de documentos. Ela possibilitou uma série de avanços seguintes. Hoje nós estamos com um processo cada vez mais digitalizados, que vem possibilitando que a gente amplie as nossas fronteiras, dispensando a exigência de estarmos fisicamente em determinados locais, cumprir obrigações num porto, aeroporto, Porto Seco, enfim, e reduzindo sensivelmente os tempos e os custos relacionados a essas operações todas. Então, a anexação digital de documentos de 2015, ela trouxe já o zero papel, 99,9% de papel para a aduana. E agora, com a integração dos órgãos anuentes ao novo processo de importação, nós vamos alcançar em definitivo o zero papel para todas as obrigações públicas relacionadas às operações de comércio exterior, que é com certeza muito importante e nos ajudou muito nesse período recente de necessidade de distanciamento social, inclusive. Em 2018, nós tivemos a principal entrega do programa até o momento, que foi a implementação, migração completa das operações de exportação brasileira para o portal, em outubro, alcançando aí a conclusão do escopo inicial de desenvolvimento da Declaração Única de Exportação, que desde então sofreu alguns incrementos importantes, melhorias em suas funcionalidades, mas que desde 2018 já está operando 100% através do Portal Único. Também em 2018 a gente iniciou o piloto da DUIMP apenas para empresas OEA, num grande marco do início da implementação do novo processo de importação, mas com escopo ainda muito reduzido. A gente vai ver um pouquinho mais adiante, especialmente o Thiago vai trazer para a gente alguns detalhes sobre o escopo atual da importação e onde nós vamos chegar muito em breve. Mas eu queria destacar que em 2017 ainda, com o despacho sobre águas para empresas OEA, a gente teve a oportunidade de experimentar pela primeira vez uma das grandes inovações da nova declaração de importação, que é o processamento antecipado. E a gente pôde aprender com esse processo, então a gente pode considerar até como uma espécie de um piloto, um momento de aprendizado para essa mudança cultural tão importante que é da informação antecipada e do processamento de tudo aquilo que for possível ser realizado, até mesmo em termos de inspeção documental, antes mesmo da chegada da carga ao país. Então, esse processo ele foi muito importante para que agora a DUIMP já venha sendo implementada com algumas melhorias que foram implementadas ainda na ADI em relação ao processamento antecipado. Em 2020, com a publicação do Time Release Study Brasil, que eu estimulo que todos procurem olhar o relatório em detalhes, porque tem muita informação rica ali, e a gente vem seguindo muitas das recomendações do estudo para seguir na melhoria do processo, dos nossos processos de importação e de exportação. Mas em 2020, com a publicação do estudo, a gente viu que se em 2014, quando nós iniciamos o programa Portal Único, com um tempo médio de liberação da mercadoria de importação de 17 dias, entre a chegada da mercadoria, aqui pensando em modal aquaviário, da chegada da mercadoria, atracação do navio até entrega para o importador, nós tínhamos 17 dias como referência em 2014, o TRF demonstrou que na média geral já havia caído para 9,7 em 2019, mas na modalidade de processamento antecipado, esse número caiu para 2,3 dias. Ou seja, de 17 dias em 2014 para 2019, 2,3 dias para esse escopo de operações. Então, isso demonstra um pouco do potencial que nós temos pela frente agora com o novo processo de importação com a DUIMP. Mas falando exatamente sobre resultados, é importante a gente compreender assim, que quando se iniciou o programa, era um desafio gigantesco, né?
Muitos, inclusive, duvidavam que se conseguiria chegar a concluir o programa, o redesenho completo dos processos, evolução e modernização da legislação, integração de todos os intervenientes, garantir a interação entre público e privado num único ambiente, enfim, tudo isso que a gente já conhece, e agora nós já estamos aí com 85% do programa concluído, né? Alguns projetos já foram encerrados, já foram totalmente concluídos, outros estão muito próximos da sua conclusão, e nós temos agora realmente pela frente o desafio de migrar as importações para o portal e, ao mesmo tempo, os novos controles de carga que vão trazer também bastante eficiência aí pela frente. Então, isso aqui é legal para a gente ter uma ideia da evolução do programa. E foi muito interessante porque agora, em maio deste ano, a Confederação Nacional da Indústria publicou um estudo de impacto econômico dos avanços promovidos pelo programa Portal Único, né? Então, utilizando o modelo econômico, né, que é referência internacional para esse propósito, distribuindo em diversos setores econômicos, reconhecendo que diferentes mercadorias têm diferentes sensibilidades ao tempo e outras peculiaridades, com dados de 2020, de todas as operações, claro, excluindo regimes suspensivos, enfim, de todas as operações de importação e de exportação, segundo a CNI, a gente já conseguiu, a gente já tinha superado a meta da nova exportação, por exemplo, desde que tínhamos implantado a DUI. Né? A meta do programa era reduzir em 40% o prazo médio, que seria de 13 dias em 2014, como vocês podem ver aqui, né, do lado esquerdo. Em 2014, o prazo médio para embarcar uma mercadoria para o exterior era de 13 dias. A ideia era alcançar 8 dias, mas nós superamos e já alcançamos em 2020 uma média geral de 4,85 dias para embarcar essa mercadoria para o exterior. O que isso significa em termos econômicos, em termos de melhoria do ambiente de negócio, em termos de oportunidades para abrir novos mercados, aumento de competitividade para as empresas? A CNI, utilizando também desses modelos econômicos utilizados internacionalmente para tratar os chamados atrasos, como se chama na literatura, ou seja, todos esses custos indiretos envolvidos com burocracia, movimentação de carga, cumprimento das obrigações em zona primária. Em 2014, aqueles 13 dias tinham um equivalente tarifário, ou seja, trocar esses 13 dias por 0 dias para embarque e impor um imposto de exportação de 13,04%. Já em 2020, com o resultado alcançado, esse equivalente tarifário caiu para 4,03% apenas. Ou seja, uma redução daquilo que podemos chamar de custo Brasil relacionado à operação de exportação, de 9 pontos percentuais sobre o valor exportado. Ou seja, nós estamos falando aqui em mais de 100 bilhões de reais economizados para a cadeia exportadora brasileira ampliar realmente a sua capacidade de participar do comércio internacional. Quero lembrar que hoje a participação brasileira é apenas em torno de 1,1%, 1,2% do comércio internacional, e a gente sabe que tem um potencial muito maior, e sem dúvida alguma, com esse nível de desburocratização, simplificação que a gente vem conseguindo alcançar, com o resultado econômico decorrente disso, a redução de custo, maior previsibilidade, e com certeza nós temos aqui a confiança de que os exportadores e também os importadores conseguirão competir, abrir novos mercados que até então não era possível. A importação, como a gente está vendo aqui, também teve resultados significativos, avanços, reduções de até 70, 80 bilhões de reais em economia anual também para os importadores. E isso que nós temos pela frente agora, a implantação e utilização da nova declaração de importação, com todos esses aí que a gente está numa expectativa de ansiedade grande de ver a utilização por parte de vocês, privados, porque, afinal de contas, quero lembrar que o Portal Único e todos os seus projetos, eles têm como cliente o usuário final, que são vocês, intervenientes privados mais diversos, assim como, claro, os órgãos públicos, a fiscalização, que precisa garantir a segurança das nossas fronteiras, esse serviço público essencial para a proteção do meio ambiente, saúde do consumidor, para garantir a livre concorrência e todos os outros bens tutelados pelo Estado.
enquanto, né, falando aqui de administração aduaneira especificamente. Bom, pessoal, eu incentivo que deem uma olhada nesse estudo, porque tem muitos outros números muito interessantes sobre impacto econômico, as externalidades positivas trazidas por essa desburocratização toda. Mas, para a gente poder avançar, eu queria destacar que desde o início do programa se tomou uma decisão muito acertada, que foi de envolvimento do interveniente privado, do usuário, do importador, do exportador, do transportista, do depositário, do despachante, e desde o início do programa, em todas as fases dos projetos. Claro, porque alguns projetos iniciaram em anos depois, alguns estão iniciando, e a cada novo projeto e a cada novo processo a ser redesenhado, esse diálogo e essa cooperação que se criou, que se abriu junto ao setor privado foi fundamental para que a gente pudesse compreender os gargalos, os pontos críticos, as dificuldades, as ineficiências, as redundâncias e pudesse identificar as oportunidades de melhoria e construir juntos essas soluções para que, de fato, a gente as tivesse aí aderente à necessidade de todos, inclusive da fiscalização, mas especialmente do usuário do serviço público, que são vocês. E os números são só, né? Não ficou no discurso, só essa Procomex, que é uma das instituições que mais tem apoiado e colaborado, promovido essa aproximação de setor público e privado, tem sido fundamental para a gente, mas só com os números das reuniões moderadas pelo Procomex, nós estamos vendo aí mais de 670 reuniões entre público e privado, mais de 1.500 empresas, instituições participantes, 10 mil profissionais, 18 órgãos públicos envolvidos, e isso que, por exemplo, essa reunião aqui não está contabilizada aí. As reuniões promovidas pela Receita Federal, pela CSEX, por CNI, por Fiesp, por tantos outros associações, como o caso da CIRP, que está aqui pautando a modernização do comércio exterior para o nosso debate, para a nossa construção conjunta. Então, eu quero realmente valorizar aqui como fator-chave de sucesso e que isso continue. Então, eu quero agradecer a participação e envolvimento de vocês e que continuem colaborando, contribuindo, para que a gente possa enfrentar os desafios que ainda temos pela frente, inclusive com relação agora ao novo processo de importação, que a gente sabe, toda implementação de um novo processo, um novo sistema, tende a trazer algumas necessidades de adaptação e algumas correções de rumo, muitas vezes, ajustes. Então, quanto antes vocês testarem o sistema, criticarem, nos devolverem, a gente está desenvolvendo, é o melhor momento para a gente aprimorar e fazer o ajuste fino para que a gente tenha um processo cada vez mais fluido, eficiente, inteligente, promovendo, de fato, o comércio internacional legítimo. Falando agora sobre o futuro, nós podemos basicamente dividir o que nós temos de desenvolvimento pela frente em três pilares aqui. O primeiro é a integração com sistemas de arrecadação e controle do crédito tributário. Isso aqui é fundamental e muitas vezes passa um pouco despercebido, porque não se percebendo bem o alcance, mas a verdade é que, historicamente, todo esse processo da aduana, ele estava um pouco à margem dos sistemas de controle dos tributos internos, que são bem avançados, enfim. E agora, através do portal único, dos novos sistemas que a gente vem desenvolvendo e do pagamento centralizado de comércio exterior, o momento do débito dos tributos federais ali relacionados a operação de importação, ele já vai ocorrer criando o crédito tributário, formalizando junto aos sistemas de controle de crédito interno. E o que isso, só para exemplificar, o que isso pode nos trazer de benefício? Agora, em julho, já foi entregue o desbloqueio do crédito tributário recolhido ao maior de forma automática. Ou seja, eventualmente, no curso do despacho,
exigido uma retificação ou um cancelamento de uma declaração e os tributos já foram recolhidos, e aí, eventualmente, na retificação, os tributos foram recolhidos indevidamente a maior. Então, tem um saldo ali a ser restituído ou compensado. Como funciona hoje? Aquela necessidade de entrar com processo administrativo junto à unidade aduaneira, onde se processou o despacho, para que manualmente uma pessoa, um auditor, um analista da Receita Federal faça a avaliação e confira, de fato, ateste o direito a esse crédito para o contribuinte, para depois esse processo administrativo ir para a área de arrecadação para ser analisado a margem do sistema, a margem dos sistemas não, mas sem automatizações. Né? E o que já está entregue agora em janeiro vai ser concluído é que, a partir de uma retificação de um cancelamento de DUIMP, automaticamente vai um evento lá para o CF, vai liberar esse crédito tributário em favor do contribuinte, que vai poder, então, sem necessidade de passar por qualquer avaliação da aduana, mais dispensado, automatizado, eliminada essa etapa, ter muito mais fácil a sua restituição, a compensação diretamente através do sistema de arrecadação como perda-compra. Então, só para exemplificar um pouco do que a gente pode esperar de benefício dessa importante entrega aqui. O canal único, e eu vou tentar não explorar muito a importação aqui, Thiago, para não te atrapalhar, mas o canal único que está sendo entregue agora em janeiro, e a gente está concluindo a homologação junto com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, o canal único da DUIMP, em que os órgãos que atuam após a chegada da carga, ou que poderão atuar após a chegada da carga, vão utilizar o mesmo documento, a mesma declaração, no caso da DUIMP, para atuar de forma concomitante, de forma coordenada, orquestrada. O canal passa a ser o canal mais gravoso, dando transparência da atuação do Estado em relação àquela declaração, àquela carga. Hoje a gente sabe, existem situações que a carga pode ficar 2 semanas, 3 semanas no porto, e deu o canal verde, foi liberado sem conferência, em minutos, pela Receita Federal. E às vezes pode ser até difícil de explicar, mas é porque esse é o canal verde só da Receita. Agora é da atuação da fiscalização, da atuação do Estado, tudo num único documento, não vai mais ser utilizado ali. Enfim, o Thiago vai explorar melhor isso depois, senão eu acabo antecipando demais. Mas o fato é que isso inclusive, um passo importante na coordenação. Né? A gente teve há pouco um grande evento, um workshop de gestão coordenada de fronteiras, incentivo a todos que busquem, está lá no YouTube do TV Receita, as gravações, é um evento muito legal, contou com a participação de outras aduanas, do secretário geral adjunto da OMA, do Banco Mundial também, debates muito interessantes, e o canal único ele está envolvido. Ele vai nos ajudar a avançar bastante nessa questão também. E os novos controles de carga e trânsito, né? A gente tem expectativa grande agora da implementação já do controle de carga aéreo. Enfim, eu tenho um slide logo adiante sobre isso. Através desse QR Code, vocês vão ser direcionados para a parte de cronograma lá da página do portal Siscomex. Vocês vão ter todas as entregas desde o início do programa lá, devidamente descritas e com as suas notícias enfim, muita informação interessante, inclusive as entregas futuras e perspectivas para os próximos semestres. Bom, eu acabei antecipando aqui bastante já sobre o pagamento centralizado, essa integração com a arrecadação, no sentido de trazer muito mais flexibilidade e simplificar tudo aquilo que envolve o crédito tributário. E também através dessa evolução que a gente deve chegar inicialmente para empresas certificadas OEA, e talvez não se avance além das empresas com certificação OEA, para a possibilidade de diferimento do pagamento de tributos, que eu tenho certeza que é um grande incentivo para promover o nosso comércio exterior, né, em que todas as declarações registradas no mês teriam o débito dos tributos recolhidos apenas no mês seguinte, no único dia, simplificando bastante, até mesmo para a programação financeira das empresas, além de servir, claro, também como capital de giro. É realmente um grande incentivo, a gente espera que em breve isso esteja implementado, depende de disposição política também, porque envolve um ajuste de lei que já foi proposto por parte da gestão do programa e da própria Receita Federal. A gente, no ano que vem, deve ter, então, também o recolhimento da taxa dos anuentes sendo integrado ao PCCE,
ao longo de 2022, e destaco que agora em janeiro o débito, aquele mesmo débito em conta, débito automático ou débito online, em conta pré-autorizada para o débito dos tributos federais da ADI, só que agora evoluído, uma nova rotina de pagamentos, que com essa integração com a arrecadação, a partir de janeiro já vai ser possível pagar o ICMS através dessa mesma funcionalidade, simplificando bastante, alcançando aquele grau de integração com as 27 fazendas estaduais que a gente buscava desde o princípio, para que os direitos relacionados às operações de comércio exterior sejam todas recolhidas através dessa mesma funcionalidade, dessa mesma forma, simplificando, reduzindo o custo e evitando que se tenha que acessar diversos sistemas e cumprir com procedimentos distintos também. Tá? Então, a gente realmente está alcançando um grau de maturidade pretendido pelo programa lá no início, que nos traz aí uma grande alegria e mais reconhecendo que ainda temos avanços e desafios importantes pela frente, e por isso que todos devem manter seu engajamento e colaborar aí com os testes e com as críticas para a gente seguir melhorando esses sistemas. Novo controle de carga e trânsito, que está sendo implementado agora no primeiro semestre para o modal aéreo, uma parceria do Ministério da Infraestrutura e do Ministério da Economia, que vai trazer aí ganhos muito significativos em termos de tempo, em termos de há uma expectativa de redução de 90% na intervenção no fluxo logístico da carga, em 80% no tempo médio de liberação. Então, com certeza, vai trazer mais competitividade para esse setor, que é tão sensível ao tempo e que hoje, infelizmente, não é tão competitivo com esse sistema, o sistema Mantra, que vai começar a ser substituído, inicialmente, apenas para voos regulares, essa primeira entrega, já integrado a DI, que é para garantir a massiva utilização do novo controle, e a ideia é que até o final do ano que vem a gente possa integrar esse novo CCT à do INPE, viabilizando o modal aéreo na do INPE, que hoje a gente sabe que está apenas para o modal aquaviário. E também com informações eletrônicas, simplificação, automatização de uma série de etapas, acabar com aquelas indisponibilidades de carga que acabavam atrapalhando muito o processo. Então, a expectativa é muito grande, o setor espera dobrar o fluxo de cargas do modal aéreo nos próximos 2 anos a partir da implementação desse sistema. E o módulo recintos. O módulo recintos é muito importante porque ele é exatamente o conceito de facilitação de comércio, ele está presente aqui na própria identidade do módulo recintos, porque é através de processos mais seguros que eu consigo entregar facilidade. A facilitação de comércio, segundo a própria Organização Mundial de Aduanas, é facilitar o comércio internacional legítimo. Mas como é que eu separo o que é legítimo do que oferece risco? Então, é através dessa digitalização, dessa segurança a mais que a gente consegue oferecer para o processo, em que a fiscalização, a Receita Federal passa a atuar através do módulo recintos de maneira cada vez mais invisível e imperceptível para aquele operador que atua em conformidade, reduzindo drasticamente a intervenção no fluxo, as exigências, facilitando realmente, agilizando o fluxo das cargas desse operador que quer atuar com conformidade. Ao mesmo tempo que traz ainda mais alcance e robustez para a fiscalização identificar aquelas cargas ou aquelas operações que possam oferecer um risco aí à nossa sociedade e que mereçam, sim, uma atenção mais enérgica do Estado. Então, o módulo recintos ele vai trazer mais segurança com a informação tempestiva de controle de entrada e saída de veículos, pessoas, movimentação de carga em recintos alfandegados, sem que o próprio recinto depositário perceba, né? Uma vez homologada a API recintos, como a gente chama, o depositário vai simplesmente realizar a sua atividade, os seus colaboradores vão
trabalhar com a sua atividade finalística sem se preocupar em prestar informação para a Receita Federal, porque os eventos devidamente mapeados, uma vez registrados no sistema próprio da concessionária, vai ser encaminhado imediatamente para o portal único, para que a fiscalização tenha acesso e possa realizar o seu trabalho e trazer segurança aí para as nossas fronteiras. Então, tenho certeza, além disso, ele vai simplificar muito o cumprimento das obrigações para os recintos e certamente vai reduzir custos operativos, e mais uma vez, a gente está falando aqui de simplificar o cumprimento das obrigações, reduzir os custos para aumentar a competitividade e a inserção brasileira no comércio internacional, que é o grande objetivo. Por fim, eu gostaria de destacar que uma outra parceria entre Ministério da Infraestrutura e Ministério da Economia é a Janela Única Aquaviária, né, em que o primeiro passo dessa integração já foi iniciada, que é o login do Porto Sem Papel através do Portal Único. Na verdade, o Porto Sem Papel será substituído por um novo Porto Sem Papel, como um módulo do portal, mas o atual Porto Sem Papel já é possível acessar através da página do portal, demonstrando claramente um passo, uma bandeira fincada aí em prol dessa integração que vai gerar essa janela única aquaviária, que nada mais é do que garantir um fluxo eficiente de informação para o cumprimento das obrigações públicas, eliminando a prestação de etapas e de informações redundantes, apresentação de documentos, compartilhando a mesma base de dados, né? Então, o novo controle de carga e trânsito aquaviário e o novo Porto Sem Papel vão interagir para que o fluxo seja mais eficiente, que vocês tenham simplificado o cumprimento das obrigações em área portuária. Tá? Então, aqui eu tenho alguns dos valores que se pretende entregar através da Janela Única Aquaviária, especialmente buscando trazer eficiência e redução de custo, mais agilidade, mais inteligência na forma de se trabalhar, mais atividade finalística para vocês e menos cumprimento de obrigações públicas. E com isso, pessoal, eu encerro aqui a minha apresentação, vou continuar com vocês aqui mais um pouquinho, desejo que tenhamos uma ótima apresentação, um ótimo evento, agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade, e vou passar a palavra aqui para o meu colega Tiago Barbosa. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Sou Tiago Barbosa, gerente do... Calma aí, estou tentando alterar aqui. Desculpa. Dá uma confusão. Meu nome é Tiago Barbosa, sou coordenador geral de projetos estratégicos da Secretaria de Comércio Exterior e gerente do Portal Único Siscomex, aqui em parceria com o Zambrano. É um projeto cogerido entre SESEX e Receita. Eu sou o gerente pelo lado da SESEX, ele pelo lado da Receita. A gente sempre trabalha em conjunto, em parceria, porque existe toda essa junção das necessidades, tanto do setor privado e da forma da evolução, do aprimoramento dos controles, tanto da aduana, que, assim, hoje é um estado da arte já, o controle da aduana é nível internacional, inclusive muitas comitivas vêm ao Brasil para conhecer formas de controle aplicado pela Receita Federal. E nós, como SESEX, gestores dos anuentes, a gente sempre busca fazer esse aprendizado, esse conhecimento que se tem da cultura de gerenciamento de risco da Receita Federal para dentro dos anuentes. Então, por isso que existe esse trabalho em conjunto, inclusive definido em decreto. É um trabalho que está sendo muito frutífero aí, vocês podem até, vocês mesmos verificam com os resultados que a gente já teve na exportação. Vou ativar aqui meu compartilhamento. Vejam aí se está tudo certo. Estão vendo, né? Tá tudo certo, Tiago. Perfeito. Só para entender, se vocês puderem colocar aí no chat alguma coisa, como é que está para eu entender mais como é que está o perfil do nosso público, e ver, as pessoas são mais importadores, tem despachantes, são executivos, são níveis de gerentes, são
níveis de coordenador, para eu poder entender um pouco mais como focar aqui o andamento das explicações dos slides, eu vou mais para o lado operacional ou continuar mais nesse nível de apresentação do Zambrano em relação a resultados e conceitos do que o comércio exterior e a facilitação de comércio vem trazendo. Primeiramente, eu queria apresentar aqui as seis principais inovações que a gente tem do novo processo de importação. Como que a gente chega nessas inovações e por que dessas inovações? Todo o mapeamento de processo, toda a definição do programa Portal Único se inicia através do setor privado. São vocês, os especialistas, quem trabalha todo dia com o comércio exterior, passam pelas dificuldades, que realizaram os mapeamentos, entregaram esses mapeamentos junto com as associações, e nós recebemos tanto o mapeamento ESIS como o 2B, aqui como equipe Portal Único. E dentro delas foram identificados os gargalos. E os principais gargalos, a partir dos principais gargalos, a gente começou a atuar em cima das inovações necessárias, as modificações, as reengenharias, para que o novo processo fosse mais eficiente. Então, a primeira coisa é a quantidade de mercadorias sujeitas a licenciamento de importação. Primeiro, a gente verificou que dentro do Siscomex atual, tudo e qualquer tipo de mercadoria a ser importada, para que o anuente conseguisse ter acesso à informação, ele era obrigado a licenciar. Ele é obrigado a licenciar. Então, grande parte das importações tem licenciamento só porque o anuente quer ter acesso à informação. Não existe uma solução dentro do Siscomex atual para que o órgão apenas receba as informações das DIs registradas sobre aquela NCM. O que gera nisso? Um volume alto de licenciamento, com licenciamento automático e várias outras coisas, como o licenciamento do próprio drawback, que é necessário, porque não existe uma integração entre sistemas e recuperação de relatórios gerenciais. O segundo ponto é que 95% das NCMs que realmente necessitam de uma autorização prévia, elas poderiam ser uma licença para múltiplos embarques, uma licença abrangente, e não uma LI operação-operação. Qual é a limitação que hoje a gente tem no Siscomex? Uma LI registrada, ela é deferida, quando se vinculou uma DI, ela não pode ser usada em outra DI. E aí, dentro do Portal Único, existe esse advento a gente chama o módulo de LPCO, licenças, permissões, certificados e outros, e permite que o órgão emita uma licença de importação que é válida por 1 ano, 3 anos, 5 anos. De todos esses órgãos que a gente está fazendo o levantamento, até agora só apareceu necessidade de licenciamento operação a operação para animal vivo, armamento e medicamento de controle internacional, porque é uma definição feita pela OMS. Todos os outros órgãos, nenhum do tipo do Inmetro, qualquer outro, tudo é um licenciamento, tudo que tem validade de 1 ano, 3 anos, 5 anos. Outra questão que é, inclusive, um atendimento ao Acordo sobre Facilitação de Comércio é o registro e o processamento antecipado das importações. E, com isso, leva-se à não necessidade de armazenamento da carga. E aí eu falo um pouco mais disso à frente. Outra questão é o canal único da DUIMP. Hoje, vamos pegar aí importações de MAP, Anvisa, o mais comum que se tem intervenção em ponto de fronteira. Se faz LI, a LI ainda está pendente, os órgãos atuam sobre a inspeção física daquela mercadoria, tem empilhamento, desempilhamento, desova, unitização de novo, empilhamento, e aí depois que se registra a DI, e vai que a DI também tem a parametrização. O que acontece? Novamente, a Receita fazendo todo esse tipo de pedido de movimentação do container para colocar na área de verificação física e tudo. Isso é um gasto. Tanto aumento do custo das taxas, isso tudo está embutido quando um terminal não cobra por empilhamento e movimentação de container, é porque ele já embute nas próprias taxas de armazenagem. Então, tudo isso começa a se tornar um aumento de custo. E aí também você traz a questão da transparência. Agora é um canal único.
Se a mercadoria for separada, acaba a história do verde melancia, que hoje a DI é verde, mas você vai explicar aí para dentro da sua empresa que, na verdade, o container foi sim parado, foi vermelho, e você não consegue explicar, porque não existe canal na LI, na verdade, teve posicionamento para inspeção física, então esse canal único traz uma grande transparência, uma atuação coordenada dos órgãos daí de fronteira. A questão da possibilidade do diferimento do pagamento dos tributos, de forma periódica, para os OEAs, vai ser no 15º dia subsequente, ou 20º dia subsequente do mês. Depende ainda de alteração legal, como o Zambrano, mas isso já está minutado, depende apenas de movimentação dentro do Congresso. Isso é um benefício enorme e, com certeza, muitos vão começar a se movimentar para se tornar OEA, porque isso realmente é fácil de se calcular o custo-benefício, né, em relação ao custo da certificação e compliance e o retorno que se tem em relação a isso. E o desbloqueio automático do crédito tributário recolhido maior, como o Zambrano falou, em retificações pós-desembaraço, onde existe questão de reclassificação para, inclusive, a menor, ou questão de retificação por quantidade a menor, verificado depois da chegada da carga em estabelecimento. Esquece perde comp, todas aquelas coisas, tudo automático, feito com uma wallet da Receita Federal, integrando tributos internos e tributos de comércio exterior. Então, para ficar um pouco mais claro isso em números, olha o ganho que se tem com a licença de múltiplos embarques. Num caso de uma empresa que faz uma importação de uma NCM que dependa de licenciamento, se você faz 52 importações no ano, você precisa de 52 LIs e 52 DIs. Em 5 anos, você precisou de 260 LIs e 260 DIs, que dá o quê? 520 documentos requeridos, né? Se eu pegar um LPSO válido por 5 anos, que vai ser padrão isso dentro dos registros do Inmetro, qualquer coisa da linha branca, tudo, quase tudo que é feito ali pela diretoria de conformidade do Inmetro vai ser 5 anos. Medicamento, que é não controle internacional, medicamento só depende de registro, medicamento de controle nacional, agrotóxico. Listem aí, por favor, quem quiser no chat qual a mercadoria que mais trabalham, para eu poder dar o exemplo em concreto, me leva a ter 261 documentos. Então, isso cai pela metade a quantidade de coisas, fora o tempo, o time que se ganha. Não tem mais essa questão de licença prévia ao embarque, autorização, licença com autorização de embarque. Acaba isso, acaba. É licença de múltiplas operações e simplesmente a cada container você vai fazer uma do INPE e pendurar o seu LPSO que está lá válido. Isso vai liberar diversos recursos alocados, tanto no cumprimento das obrigações públicas, como também dentro do setor privado. O pessoal aí colocou produtos químicos, depende se for produto químico que tenha, seja da faixa vermelha do Exército, vai ter que continuar a questão de operação a operação. Os outros produtos químicos que tenha análise simplesmente de forma Anvisa, eu não sei qual que está sendo a finalidade que você está colocando aí o produto químico, cosméticos, acabou. LPCO, só o LPCO de registro que tem validade por 5 anos, tá? Isso bem simplificado. Alguém falou aí de leite também. Mesma coisa, registro, pode ter, aí eu vou chegar ali lá na frente um pouco também. Leite, vai ser também a questão do registro, questão do produtor e tudo. Matéria-prima para a fabricação de resinas. Essa daí eu não sei, terei que ver depois a classificação da NCM, quais são todos os anuentes que têm intervenção sobre essa daí. Eu não vou saber as 10.335 NCMs de cabeça, mas se vocês me ajudarem aí, falando pelo menos quais são os anuentes que intervêm nisso daí, eu consigo me lembrar das coisas. A gente tem uma agenda de trabalho, de conversa com os anuentes, todos os 22 anuentes, a ANP também, a ANP, inclusive, está no piloto agora do INPE e tem as licenças que você já pode verificar lá, e as licenças são múltiplas operações. 2709 e 2710, tudo licenciamento, múltiplas operações. Não tem mais LI, operação para ANP, cara. Se eu fosse importador para a questão da ANP, já começava a fazer via do INPE, porque é uma licença só, verificada apenas uma vez, e vai tudo. A Mariana aí falando da Polícia Federal, tem que ver exatamente se é
amônia, coisas que podem ter uso para entorpecente, tem aí exatamente esses tipos de anuência que tem um pouco mais de criticidade, depende caso a caso. Polícia Federal, exatamente, a gente ainda não levantou todas as questões do anexo 10 e esses daí, mas provavelmente vão ser licenças anuais, tá? Ainda não bateu o martelo, depende de ainda regulamentação interna. Polícia Federal, praticamente tudo vai ser licença anual, fechado. Então, vamos lá, continuando aqui. Pessoal, pode ir mandando. Eu acho que o legal vai ser agora já 7h15 da noite, a gente não fazer algo mais dinâmico, assim vai ser bastante cansativo. O registro de processamento antecipado. Hoje, inclusive, tem o quê? Uma semana que está ativa aí agora o despacho sob nuvens também, a inovação é limitada aos OEAs, e porque tudo que é a questão de despacho antecipado é OEA. Dentro do novo processo de importação, o registro e o processamento antecipado é regra. Para todo, não depende se você é OEA ou não OEA, não é esse o benefício que distingue o OEA do não OEA dentro do novo processo de importação. Para todo mundo é antecipado, tem informação antecipada do canal, capacidade otimizada, logística, disponibilidade da mercadoria. Eu quero ver, vai se criar um nicho e uma competição sobre conseguir tirar a mercadoria just in time da zona primária. É aí que eu quero ver que vai separar as empresas que estão realmente preparadas e as que não estão. Porque hoje muito se coloca, eu fico armazenando, acaba que o preço público não é diário, é por uma semana, e aí eu deixo lá armazenado, então vamos ver se as pessoas vão ter essa capacidade logística de tirar tão rapidamente, porque as mercadorias vão chegar 90% já desembaraçada, só descarrega e segue. E as que forem desembaraçadas, forem canal verde, mas tiver que ir para a zona secundária, né? Eu não sei a chegada aí em Ribeirão Preto se faz o despacho em zona secundária, por questão de, inclusive, de benefício de ICMS. Já chega canal verde, segura o desembaraço, chegou a recepção em zona secundária, desembaraça automaticamente. Então, não existe mais carga em zona primária. Esquece. Hoje, o que é regra passa a ser exceção. Não existe mais carga ficando armazenada em recinto alfandegado por necessidade do processo. E o último, que é o canal único da DUIMP, que é essa atuação coordenada, e isso reduz os tempos e os custos decorrentes da eliminação do sequencialismo, né? E aumenta bastante aí a segurança e a previsibilidade de segurança. Aqui, quando a gente fala, não a segurança aduaneira, mas a segurança jurídica e a previsibilidade do setor privado. Tudo que a gente pensa é trazendo benefícios para o setor privado e, obviamente, mantendo um controle do governo, né? O controle para a proteção da sociedade, mas de uma forma inteligente e não intervindo no fluxo logístico. Aqui é um exemplo, mais ou menos, de o que a gente consegue dentro do fluxo que muda completamente. Temos um manifesto, que é necessário ser feito até 48 anos na hora da atracação. Aqui um exemplo como se fosse o marítimo, tá? Como eu falei, a licença é reutilizável em diversas importações. O catálogo de produtos, os produtos catalogados são reutilizados em todas as importações. Então, o que você vai fazer embarque a embarque? Do INPE, vinculando ao conhecimento manifestado. Uma carga vinda da China, aí, que o pessoal deu de exemplo, leite em pó, não sei se vem exatamente da China, de onde vem processado, se é Nova Zelândia, mas que seja, vem da Ásia, um caminho longo. Vocês me ajudam, tá, gente? Eu não sou especialista. Vocês são os especialistas em cada uma das mercadorias, vão me ajudando, que sempre eu vou absorvendo e aprendendo mais com vocês. Olha, ó, acertei. Mas o Uruguai deve ser por triangulação, não? Faz entrepostagem lá. O Uruguai acho que não tem esse nível de produção de leite nem de refinar, mas de qualquer jeito vai entrar como terrestre, né? Mas que seja aqui. É reprocessado. Não sabia não que tinha indústria de reprocessamento no Uruguai em relação a isso. A do INPE, você vai registrar e isso vai começar a ficar de tudo de forma antecipada. Inclusive sob rodas, você vai ter esse registro prévio e com a coordenação de fronteiras, entre as fronteiras, vai ter um fluxo muito mais fácil para aqueles operadores que são confiáveis. Por isso que a gente fala da questão de se habilitar como OEA, buscar isso, e agora ainda com o benefício que vai ter do diferimento do tributo, é o que traz. Que é a atuação de primeiro mundo do setor público, a gente precisa de setor privado do primeiro mundo também, com alto nível de compliance. E aí,
com a do INPE registrada antecipadamente, antes do momento da chegada da carga, seja a chegada, a atracação do navio, a aterrissagem da aeronave ou a transposição de fronteira, a gente tem tudo isso processado antecipadamente e torna o fluxo completamente fluido. E aí, com a publicação do canal, ele é único. Então, se for amarelo, é porque algum dos 3 órgãos de fronteira teve ali a paralisação para poder fazer a atuação sobre a mercadoria, tá, gente? E com isso, vai se dar muito mais transparência. Dúvidas aí, por enquanto? Isso daqui, estou vendo aqui que é o pessoal mais realmente que faz a operação, que importa, tem ali, conhece o fluxo de tudo. E é interessante vocês conhecerem, a gente chama isso aqui da constelação portal único. Obviamente, a declaração aduaneira, a declaração única de importação é a espinha dorsal, é o centro. E aí temos os módulos satélites, mas tudo funciona como um sistema só. Não existe mais o mercante, o Syscomex Carga, o Mantra, o Trânsito, a DI, a LI, o Drawback, é tudo junto. É um sistema único, um login único que se entra e são módulos internos que as informações são interoperáveis. E aí a gente tem o módulo LPCO, que trabalha com as licenças e as licenças de múltiplas exportações, o catálogo de produtos que estamos com a consulta pública em aberta, encerra agora dia 15 de dezembro, com os mais de 1.200 atributos que a gente levantou. A gente recebeu do setor privado 29 mil sugestões de atributos durante os 2 anos de levantamento que a gente fez com os 37 setores da economia. A gente, só no nosso trabalho interno, a gente conseguiu reduzir de 29 mil para 1.200. Redundâncias, é um trabalho extenso de análise, refinamento, para se chegar a uma operação, um processo eficiente. E a gente precisa da participação de vocês. Catálogo de produtos com cadastro de atributos, o controle de carga, que ele é independente de modal, o Zambrano falando aí do aéreo, e a janela única de inspeção, onde vai trazer essa atuação conjunta dos anuentes com a Receita, que agora é a Conferência dos Anuentes e a Conferência Aduaneira. É um par aonde eles vão fazer a inspeção conjunta na fronteira. Gestão de risco, onde é um módulo de gerenciamento de risco que a Receita trouxe todo o seu conhecimento, e esse conhecimento e maturidade de gestão de risco sendo uma ferramenta para ser utilizada pelos diferentes anuentes. Com isso, a gente vai trazer uma capacidade muito melhor de menos carga parada selecionada e maior assertividade sobre cargas que têm inconsistências. E também aqui o PCCE do pagamento centralizado, onde tudo é debitado na conta Syscomex. Taxa dos anuentes, AFRIM, taxa Syscomex, PIS, COFINS, IPI, ICMS, tanto a geração da GNRE como o pagamento em débito automático em conta dentro da conta Syscomex, tudo isso está sendo implementado, inclusive vai ser colocado agora em janeiro. Cronograma de entregas. Temos aqui, a gente teve agora no meio do ano, agora em agosto, a do INPE para o Web Service e a expansão da do INPE para não OEA, né, permitindo aí a NP em metro. Em 2021, agora na finalização, as principais coisas: CCT aéreo com DI, dentro da DI, né, que vai ser agora no primeiro trimestre. A gente termina o desenvolvimento agora, mas vai ter esse interstício para adaptação final aí do setor privado. Isso vai mudar completamente. Vocês devem fazer muito modal aéreo aí também. Esqueçam os TCs. Aquilo que o Zambrano falou. TC1, TC2, TC3. Tainá deve lembrar ainda da época dos TCs dela lá dentro do Mantra. Né? Tudo depende do auditor fiscal liberar. Você quer movimentar a carga da direita para a esquerda me fugiu a palavra, não é armário, né? Da estante da esquerda para a direita, já tinha que ter autorização, tem que ter autorização do auditor. E com isso acaba tudo, a redução de tempo já calculado 80%, vamos chegar em praticamente 2 dias o tempo médio de 2 a 3 dias o tempo médio da importação médio, né? Então, os piores casos estarão ali
influenciando para dar 2, 3 dias, então são os casos de canal que levam para isso, provavelmente tudo vão ser dentro do dia, a gente vai equiparar o tempo aí do rodoviário, e posteriormente, ano que vem, o foco é controle de regimes especiais, trazer o CCT aéreo para do INPE e iniciar o carga terrestre para a gente já ter ali, pelo menos em 2023, todos os modais, todos acontecendo. E para finalizar o projeto, apesar de já ser permitida a importação modo aquaviário, né, na do INPE, a gente precisa modernizar a forma do controle de carga e trânsito aquaviário. E com isso trazer o Porto Sem Papel. Para vocês não afeta muito como importadores, mas para os armadores, os transportistas internacionais que prestam o serviço a vocês têm um custo mais elevado, porque eles têm que prestar informações em diversos sistemas, cada um com uma finalidade. O Porto Sem Papel, que controla e gerencia a autorização de estadias das embarcações, atracação, desatracação, e o Portal Único, obviamente, em relação à carga. Mas acaba que na visão do armador, ele deveria só prestar as informações que estão dentro do navio e acabou para a administração pública. E é isso que o Portal Único vem fazer. O Porto Sem Papel passa a ser um módulo do Portal Único e essas informações são compartilhadas sem necessitar que o armador preste essa informação em 2 sistemas de governo, apesar de hoje ainda ter um compartilhamento entre mercante e PSP, mas muita coisa ainda é replicada e necessária dentro do Porto Sem Papel. Gente, eu tenho aqui uma lista de prints de tela, que eu estou passando bem rápido. E aí eu pergunto, eu acho que vale mais agradecer aqui pela oportunidade, a apresentação. Eu sou Thiago Barbosa, sou coordenador-geral de projetos estratégicos da CSEX, gerente do Portal Único Siscomex. Temos aqui os nossos pontos de contato, LinkedIn, Instagram, tudo que vocês precisarem, para a gente posta sempre muitas novidades que estão acontecendo. É uma rede que traz mais dinamismo para a gente poder trazer as novidades. E agradecer a oportunidade dada aí pela Tainá, pela CIRP, para poder apresentar. E se tiverem interesse, eu estou tranquilo, estou em casa aqui, vocês podem ver que eu estou em casa, tá tudo certo. E eu posso fazer essa apresentação da parte das telas, mas como a gente chegou aqui já em 19h30, eu quero dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas ou optar para que a gente vá ali para a apresentação um pouco de como é operacionalmente preencher os formulários. Tá? Deixo para vocês escolherem aí qual caminho vocês decidem. Tiago, muito obrigada. Mais uma vez, eu me vi num filminho aqui, relembrando o passado, com tanta inovação e com tanta mudança que teve, né, desde a época que eu até comentei com você aí no início, que a gente se encontrou aqui, que eu atuava, né, na prática, vamos dizer assim, no operacional do comércio exterior. Muito obrigada por tanta informação importante aqui, importantíssima, né, para todos os profissionais da área. Pessoal, como o Thiago disse, fiquem à vontade. Quem quiser abrir o áudio para fazer alguma pergunta, pode também. Se quiserem fazer as perguntas pelo chat, fiquem à vontade. A gente vai ter esse tempinho aqui, ó. Já tem uma do Felipe. Os maiores benefícios do Portal Único serão para as empresas? Será para as empresas? São OEA? Você entendeu a pergunta? Ah, tá. Seu áudio está fechado, Thiago. Desculpa. Todos esses benefícios apresentados, independente se você é OEA ou não, é o padrão. Tudo isso que hoje você vê como benefício do OEA passa a ser regra dentro do novo processo de importação. Não existe distinção. A única distinção que vai existir dentro do novo processo para o OEA é que quando for OEA, ele tem o benefício do diferimento de tributo para pagamento periódico, assim como acontece com o recolhimento de ICMS e tudo, que é aquilo que você vai fazer no conta corrente e depois tem a geração da guia no mês subsequente para entre os débitos e créditos. Mesma questão, você vai fazendo todas as do INPES, quando vai acumular o seu débito em relação aos tributos a serem pagos e vai recolher numa guia só, num DARF só. E essa vai ser a única diferença. E quanto para os não EAs, vai recolher os impostos ali via DARF. Hoje, eu não sei se vocês sabem o que é via DARF, tá? Mas é
é um DARF que é gerado automaticamente e debitado na conta Siscomex os tributos, né? IPI, PiscoFins, todos esses. Essa é a única diferença entre OER e não OER. Mas em relação a fluxo, processamento antecipado, registro antecipado, licenças múltiplos embarques, não existe distinção. Não é criar dificuldade para vender facilidade, não. É uma questão de facilitação de comércio. É simplesmente assim. Perfeito, Thiago. Obrigada pela sua explicação aí. Obrigada, Felipe, pela sua pergunta. Pessoal, mais alguém? Fiquem à vontade. Se quiserem conversar com o Thiago, fazer alguma pergunta pelo áudio, pode também. Vou ver aqui. Vocês querem ver o fluxo de telas? Vocês têm já tem essa familiaridade? Já viram, leram os manuais? E aí eu estou disponível, a gente pegou aqui para até 19h45, a gente pode fechar. Senão a gente pega e também encerra sem o menor problema. Exato. Vamos lá. Ah, tá. Aqui. O ICMS entra agora em janeiro, já o recolhimento. Tanto a geração já acontece, Ademir. Eu não sei se você já está mais familiarizado com o PCCS. Eu uso o PCCE na DI ou na do INPE. Na DI é tudo manual, né? Você ainda tem que ir lá, porque assim, não tem como... Ah, tá. Na DI você tem que fazer o pedido, né? Ali do processo de CMS e tudo. Exatamente, DARI, GNRE, porque não existe, não tem como a DI chamar automático. Teria, mas aí a gente começaria a gastar dinheiro e energia para desenvolver. Dentro da do INPE, a própria do INPE, como gera a taxa Siscomex, do mesmo jeito que gera a taxa Siscomex e os IPIs, ela manda automaticamente a geração da GNRE ou da DARI, depende, cada estado trabalha de um jeito diferente, para que seja feito ali o recolhimento. Esse recolhimento vai ser já agora pronto para ser automático, já em janeiro agora de 2022, e aí já devolve automaticamente para a do INPE que o ICMS foi recolhido. Obviamente, você não precisa fazer isso no momento do registro, até temos o fato gerador e também a necessidade ali que é só para liberação, né? Que mais que você perguntou? Ah, tá. Dos órgãos anuentes, ainda não. Dos órgãos anuentes não é janeiro. É só no meio do ano. A gente tá... Exoneração também. Exoneração já está pronto. A parte de exoneração, o bom a parte de exoneração toda, a geração também já é automática. O que estava faltando ainda é esse pagamento automático da GNRE, que teve que mexer no sistema para fazer o débito automático na conta Siscomex. Então, agora vai debitar automaticamente na conta Siscomex. Entendeu? E o que é que você perguntou? Estava aqui na minha cabeça. Não era dos anuentes. Você perguntou aí sobre... Me falhou, cara. Eu estava com alguma coisa para poder te responder. Não veio. E o dos órgãos anuentes, isso vai ser no meio do ano. A GRU dos órgãos anuentes vai ser no meio do ano. Eles vão migrar todos para DARF. Tá, a gente vai migrando de forma paulatina, mas a gente já trouxe, inclusive vocês vão ver que dentro do LPCO já fica a GRU do órgão, fica lá o linkzinho para não precisar, tem que entrar em um outro sistema para baixar a guia, mas ainda não está fazendo o débito automático em conta Siscomex. E aí vai ser feito migrando para o DARF, os órgãos vão migrar para o DARF e aí a taxa vai ser lá automática. Alguma coisa? Pô, Ademir é o exemplar. O módulo LPCO, peraí, no formato do INPE entra em janeiro também. Ademir, não entendi o que você quis dizer. O LPCO já está disponível, inclusive em metro, ANP, para poder fazer. Importações que também são anuentes já são. Inclusive já são. Em metro, por exemplo, tem máquina de lavar, tem alguns lá, vai expandir já para painéis fotovoltaicos,
rodas, pneus, isso tudo agora para janeiro expandindo, né? A gente está expandindo as NCMs para aumentar o mercado. Tudo LPCO múltiplas operações. E a Anvisa e o MAPA estão utilizando também o LPCO para DI para poder eliminar os sistemas internos, né? DataVisa e SigVig. E aí eles viram essa oportunidade. Não era o objetivo do módulo, quando a gente criou, era exatamente que seria o LPCO, seria o substituto da LI com a do INPE. Só que aconteceu que verificaram que o próprio LPCO já funciona melhor do que os sistemas internos dele. É meio que trocar um 6 por meia dúzia, só que já traz automação aí de pagamento. Você que trabalha aí com a Visa, acho que você falou que era cosméticos, né? Cosméticos já está agora com LPCO, com DI. Não sei se vocês já fizeram. Teve um evento na sexta agora, que teve com o pessoal, né? A BPA, a BPH, como é que é o dos cosméticos? Tem dos produtos higiênicos e cosméticos, né? Que é a associação. E já pode usar o LPCO com DI, inclusive o recolhimento o solicita tem que pedir. Você pede o solicita, porque não está por dentro. Mas aí no solicita você informa o LPCO e aí o débito é ali imediato. Depois a gente vai trazer tudo para dentro do LPCO, sem precisar nem entrar no solicita. Isso mesmo, Ademir, com Pago de Tesouro. Tá sabendo bem. Perfeito, Ademir está bem participativo. Parabéns, viu, Ademir? Estou precisando de gente aqui para trabalhar no Portal Único. Tá sabendo bastante. Tem mais pergunta aí. Ela gera DU, e na do INPE será inverso. Quem é que perguntou? Liliane Ribeiro. Liliane Ribeiro. Não, mas vai ter um benefício bom. Por que eu não posso gerar automaticamente? A gente estudou isso inicialmente, tá? Inclusive, foi um dos pedidos do setor privado. Só que alguns estados, vou pegar o caso do Rio de Janeiro, lhe permite fazer o trânsito da mercadoria da zona primária para o estabelecimento sem a emissão da nota fiscal, apenas com um CTE, com um documento de trânsito. E isso levaria a um problema. A partir do momento que a do INPE gera NFE, você tem benefícios fiscais, existem vários detalhes dentro de cada um dos 27 estados, 26 mais Distrito Federal, que é um problema a do INPE gerar a nota fiscal. Então, a nota fiscal continuará sendo gerada pelo importador e tem os diferentes benefícios e cada estado tem, vamos pensar em importação por conta e ordem, onde diferentes estados têm diferentes regras de emissão, que a trading também, às vezes, tem que emitir uma contranota. Então, começa a ter muitos detalhes que não dá para a gente absorver isso. Mas vai ter um trabalho que é o seguinte, é como se fosse um próximo status depois do desembaraço, como se fosse, no caso igual da exportação, existe o desembaraço e a verbação, como se existisse uma verbação de do INPE, ainda não se decidiu exatamente o nome jurídico disso e tudo, aonde vocês vão vincular a nota fiscal de entrada, né, CFOP 3000 aí, na do INPE, e aí vai ter uma compatibilização entre cada item da do INPE com itens de nota fiscal, inclusive com os códigos de produto, para que tenha todo esse cumprimento e simplifique o trabalho em relação às secretarias de Fazenda e acaba essa questão das auditorias a posteriori para verificar quantitativo. Então, quando tiver uma questão de retificação, verificação dentro do estabelecimento de quantitativos diferentes, vai ter uma retificação e tudo isso consegue ser refletido junto ao SPED do Estado. E aí facilita bastante todos esses cumprimentos aí em relação às secretarias de Fazenda, tá? Foi satisfatória a resposta? Beleza. Obrigada, Liliane. Mais alguém, pessoal? Estamos quase aí finalizando, batendo o nosso tempo limite. Se quiserem fazer mais perguntas, é a última oportunidade. Bom, Thiago, eu acho que é isso. Acho que o pessoal está, tá afiado. Está afiado, 100%. Está de parabéns.
E vou passar para o Zambrano que não teve perguntas específicas da Receita Federal e do Fisco, então tá tranquilo, matamos todas as dúvidas. Agradeço novamente pelo convite, Tainá. E novamente, assim, é importante que vocês participem com as associações comerciais, com as associações de cada um dos setores. A gente tem diversos trabalhos, a equipe aqui é pequena, mas é de qualidade. A gente preza por isso, são os servidores que entram dentro do projeto, entram por opção, porque não existe atribuição obrigatória de se vincular a projetos, então são pessoas que estão aqui realmente para trabalhar, para fazer a coisa acontecer, e estamos sempre abertos para prestar o melhor serviço ao cidadão. Somos servidores públicos, estamos aqui para servi-los, então, por favor, sempre nos mandar as dúvidas, estamos prontos a esclarecê-las, tá bem? Agradecer novamente e boa noite a todos. Muito obrigada. Ademir, muito obrigada. Estou lendo aqui sua mensagem. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos aí que interagiu com a gente. Tiago, mais uma vez, eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de compartilhamento de informação. Isso é muito importante. O nosso trabalho é esse, 2022, a gente vai ter muita coisa, muita ação legal relacionada aos processos de comércio exterior, sejam eles importação ou exportação, né, para integrar o empresário, o empreendedor cada vez mais nas inovações e tudo que vem acontecendo aí nos dias de hoje. Então, muito obrigada, agradeço, sou muito grata por poder contar com a participação de vocês, a colaboração. Tá? A sua prontidão aí de ter aceito o nosso convite, e o Alexandre também. Fico aqui, a minha gratidão pela participação do Alexandre também, depois eu vou falar com ele no particular. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigado pelas perguntas, é sempre bom essa participação mesmo, tá bom? Com certeza. Obrigada, pessoal. Boa noite, um bom descanso para todos e um bom restinho de semana aí. Muito obrigada, boa noite a todos. Até mais.